passo a palavra para o secretário municipal de Cultura, Nabil Bonduque. Bom dia, é quase boa tarde, né, para todos, para todas. Queria saudar aqui todas as autoridades tradicionais, queria saudar tanto a Valmir Damasceno pela organização, pelo evento, extremamente importante. Queria saudar, em nome do secretário Maurício Pestana, todas as autoridades da mesa, todos aqueles que, de alguma maneira, apoiam esse evento. Queria saudar também a nossa querida Alice Brandão, né, deputada, né, tão importante para nós todos da cultura, né, o vereador Toninho Vespro, que é meu colega, né, porque eu, embora licenciado, continuo como vereador e que aqui tão bem representa a Câmara Municipal, um vereador combatente, né, que defende, né, os direitos dos trabalhadores e de todos os povos tradicionais. Eu queria rapidamente aqui dizer que para nós, a Secretaria de Cultura, é um prazer recebê-los aqui na sede da nossa secretaria, na Galeria Olido, que é um centro cultural, um dos centros culturais da secretaria. É importante a gente estar recebendo esse encontro urbano, que, sem dúvida nenhuma, é uma manifestação, um momento expressivo do reconhecimento de toda a cultura afro-brasileira. E ao receber vocês aqui, eu quero dizer que a Secretaria de Cultura tem hoje como uma das suas linhas mestras o respeito e a valorização da diversidade cultural, e em especial a valorização das culturas de descendência africana, que recebem uma grande vamos dizer assim, estímulo e apoio por parte da Secretaria. E nós estamos numa perspectiva de ampliar essa nossa interlocução, né, com a cultura afro aqui em São Paulo. Temos já um plano, né, de transformar aquilo que, de certa forma, ou refazer aquilo que foi desfeito, que é um centro cultural da cultura afro, no Jabaquara, né? Isso está já em processo de implementação. Esperamos agora, em novembro, poder anunciar isso de maneira mais ampla, mas estou aqui, né, já anunciando para vocês, que será um espaço mais especificamente dedicado à cultura afro, mas ressaltando que todos os nossos espaços são espaços para a cultura afro-brasileira, para a música, para o samba, para as várias manifestações culturais que estão espalhadas pela cidade, porque, na verdade, a presença africana na cultura brasileira, como já foi ressaltado aqui, é muito forte e está presente em várias manifestações culturais e religiosas. E, portanto, a partir do momento que a nossa política, a política da Secretaria Municipal de Cultura, na gestão Fernando Haddad, é uma diretriz de dar abertura para a cultura popular, para a cultura periférica, nós estamos incorporando, né, as várias manifestações culturais, né, do nosso povo, com muita presença. Então, embora a gente vá ter um centro cultural mais especificamente dedicado à cultura afro, na verdade, os nossos centros culturais, né, que estão, principalmente os que estão mais nas regiões periféricas, como o Centro Cultural das Tiradentes, como o Centro Cultural da Juventude, como as casas de cultura que estão sendo fortalecidas, ficaram durante 10 anos quase abandonadas e agora estão sendo retomadas, né? Nomeamos novos coordenadores, a maior parte deles, inclusive, são coordenadores afrodescendentes, e isso porque, na verdade, a presença, né, da população afrodescendente no Brasil, em São Paulo, é muito grande. Então, a partir do momento que se democratiza o acesso às nossas instituições culturais, se amplia também a presença deles na gestão dos nossos equipamentos.
Desse ponto de vista, eu também quero anunciar aqui uma ação importante, anunciar não, mas ressaltar que talvez poucos se deram conta disso, que é o fato de que o nosso plano diretor estratégico de São Paulo, aprovado no ano passado, eu, como vereador, fui relator desse plano e propus a introdução de uma área de proteção cultural, que está hoje no nosso plano diretor, uma área de proteção cultural destinada a valorizar espaços que não são necessariamente espaços arquitetonicamente, do ponto de vista artístico, eles não são espaços que poderiam ser tombados, mas que podem ser protegidos para evitar que o processo imobiliário faça com que eles desapareçam e para que eles possam ter um reconhecimento público da sua importância cultural. Então, as áreas de proteção cultural, nesse momento nós já elaboramos e já está no gabinete do prefeito para assinar o decreto de regulamentação desses espaços, desse instrumento, e esse instrumento vai permitir a proteção de espaços culturais significativos e relevantes para a identidade, para a memória e para a história da nossa cidade e dos povos que a constituem. Nesse sentido, eu queria dizer que seria muito importante porque nós temos aí nesse decreto um procedimento, para que essa área possa ser considerada uma área relevante. É necessário que elas sejam apresentadas aqui à Secretaria Municipal de Cultura, um histórico do espaço, a sua importância, a sua relevância, uma documentação, para que isso possa passar então por nosso conselho, o Compresp, e aí então ela poder receber essa sanchela, que não é um mero reconhecimento, vamos dizer assim, simbólico, Isso também é importante, esse reconhecimento simbólico, mas ele significa uma proteção em relação a uma eventual remoção ou uma proteção em relação a processos de violência que esse espaço possa sofrer. Reconhece a sua importância como um espaço cultural, como um espaço que precisa ser protegido. Então, queria dizer que esse instrumento é um instrumento novo e que certamente poderá ter uma grande importância no reconhecimento dos terreiros e no reconhecimento de outros espaços significativos culturais da cidade, como os teatros, como outros núcleos que têm importância para a cidade. Quero finalmente dizer que nós vamos agora em novembro ter o mês da consciência negra, em conjunto com o secretário Pestana, com o Toninho, que hoje também tem um papel importante na ação cultural da cidade de São Paulo. Nós vamos estar desenvolvendo aí, a prefeitura como um todo, uma grande ação cultural no mês de novembro, que certamente o Dia da Consciência Negra ganhar grande peso, mas não é apenas o dia, será o mês inteiro com dezenas de atividades culturais em todos os nossos equipamentos, vários acontecendo inclusive na rua, aqui mesmo na frente na Avenida São João, no Paissandu, no Engabaú. Nós vamos ter atividades na Semana da Consciência Negra, e ao longo do mês todo teremos muitas atividades. Então estão todos convidados, porque a valorização das culturas de matriz africana, que hoje são culturas brasileiras também, porque elas estão, na verdade, mescladas, estão presentes no nosso país, é absolutamente importante para o processo de democratização cultural e para a cidadania cultural, que é um dos eixos essenciais da atividade da Prefeitura de São Paulo na área da cultura. Então eu queria também dizer para vocês que é um grande prazer aqui estar com a nossa ex-ministra da Cultura de Angola, a Ana Maria de Oliveira. Eu, como profissional, estive algumas vezes já em Angola, trabalhando na consultoria, na minha área específica de trabalho, que é de habitação, de urbanismo, assim como já estive também fazendo consultoria em Moçambique, em Cabo Verde, e considero que esse eixo Sul-Sul, Brasil-África, Brasil-África Negra, é absolutamente essencial para que a gente possa, em termos de
de mundo, né, dar uma virada, colocar esse mundo de cabeça para baixo, né, valorizando aqueles que sempre foram perseguidos, aqueles que foram escravizados, aqueles que foram submetidos a processos absolutamente violentos. E nesse sentido, né, se hoje nós temos e continuamos tendo uma violência forte, como já foi falado aqui, aos nossos jovens negros nas periferias de São Paulo, nós temos que dizer e reforçar sempre o seguinte: não é a mesma coisa que a escravidão, né? A opressão aos negros da escravidão estava na lei. Hoje nós temos uma lei que protege, né, as pessoas, né? Leis que têm que ser colocadas em prática, que têm que ser respeitadas. Nós temos uma lei contra preconceito, nós temos uma lei contra o racismo, nós temos uma lei contra a violência policial aos inocentes. E, portanto, nós temos que fazer desse processo, né, desse processo de consciência, né, de consciência do país em relação a essa questão, uma campanha para fazer com que as leis possam ser cumpridas, para evitar que a gente continue tendo terreiros sendo violentados, jovens sendo mortos e uma discriminação tão forte que existe, né, ainda na nossa sociedade. Então, muito obrigado, parabéns e tenhamos um belo terceiro encontro. Obrigado. Obrigada, secretário. Uma fala muito rica e, infelizmente, nós temos que combater o racismo, o preconceito todos os dias. Agora vamos passar a palavra para o nosso secretário municipal de promoção da igualdade racial, Maurício Pestana. Nós agradecemos a presença do secretário municipal Nabil Bonduque, que vai precisar se ausentar devido a questões de agenda. Agradecemos a presença do Babalorixá Diego de Airá, representando a deputada estadual Clélia Gomes, Mameto Cora Jaci, nossa querida amiga que veio lá de Campinas, que junto com Mãe Danga e outras lideranças tem a lavagem lá em Campinas, que é uma coisa maravilhosa, um movimento de rua forte, tradicional, da tradição banto. Agradecemos também o Babalorixá, a Silvia Paramentas, que está aqui com a gente, Donel Ayassi, entre outras lideranças que posteriormente serão citadas. A palavra é sua, secretário. Bom dia a todas, bom dia a todos, a bênção para quem é do axé. Quero cumprimentar o nosso secretário que acabou de sair, ele que chegou aqui às 11, depois deu uma saidinha, depois voltou e agora tinha que sair. Eu também já cancelei 2 compromissos, mas não tinha como não ficar até o fim. Quero cumprimentar o nosso companheiro vereador Toninho Vesper, que na primeira semana qual eu assumi como secretário da Igualdade Racial, foi a primeira autoridade que eu recebi no meu gabinete, que foi dar o seu apoio, que foi dar a sua força. Queria dar um grande abraço e falar que a nossa parceria, o nosso companheirismo começou agora, deve ir por muitos anos. Quero parabenizar e agradecer o Tata Valmir Damasceno pelo encontro, pela realização, pelo esforço de fazer isso, que a gente acompanhou quando pôde apoiar isso lá na SMP. Minha grande parceira, companheira Alice Brandão, que também tem dado um apoio muito grande para a secretaria. Cida Abreu, que acabou de sair, que também estamos aí trabalhando com a Fundação Palmares. A ministra Ana Maria, né, ex-ministra da Cultura de Angola, o companheiro que está representando aqui a CEPI, Antônio Pinto, nosso companheiro da PM, Mauro, e Zito, que é um parceiro também de longas datas, né? Quero cumprimentar a todos. Bom, dizer da importância desse encontro, né? Eu acho que o Tata, ele foi muito feliz ao iniciar essa caminhada. Eu me lembro que quando ele fez o primeiro encontro, né, nós conversamos rapidamente e eu falei de um aspecto naquele momento importante, que era o aspecto cultural, né?
quanto era importante fazer esse encontro banto. E também havia dito para ele naquele momento, e eu queria ressaltar dois aspectos desse encontro que eu acho muito relevante, começando por esse aspecto do ponto de vista banto, que o quanto a cultura banto e o quanto eu entender o que essa cultura fez por esse país foi importante na minha trajetória, né? Eu me lembro que aí com 17, 18 anos, que tinha uma fome muito maior pela literatura e pela leitura que tenho hoje, talvez porque tivesse mais tempo, caiu nas minhas mãos um livro chamado, Leci, A Contribuição Banto na Música Popular Brasileira. Um livro muito direto, um livro muito importante, um livro fundamental na minha formação, porque foi através da contribuição banto na música popular brasileira, e o livro não falava só sobre música, mas falava sobre culinária, falava sobre cultura, eu me descobri como banto, né? Porque nesse livro tinha um mapa dizendo de onde vieram os negros da África e para onde, em que regiões que eles estavam no Brasil. E ali foi muito importante eu descobrir que de Minas para baixo, a grande maioria da cultura, da culinária, dos saberes, a diferença banto para Iorubá. E depois fui descobrir, quando descobri a Bahia, quando me aprofundei um pouco mais na religião de matriz africana, e indo a Salvador, vendo essa diferença de banto para Iorubá. E sempre brincava e sempre insistia, e todas as vezes que vou para Salvador, uma cidade que me acolhe muito, e quando vamos falar sobre religiosidade, eu sempre me orgulho de dizer, olha, eu sou banto, né? Eu sou diferente, eu sou de Minas para baixo, eu tenho uma outra ancestralidade, até religiosa, ancestralidade todos nós temos, mas tem uma outra diferença. Então essa questão banto para mim, quando Tatá me falou pela primeira vez, eu disse a ele, olha, me orgulho muito. Tanto é que antes de me tornar secretário, eu tenho uma empresa de produção gráfica e editorial, e o nome fantasia da minha editora é Editora Banto. Então eu me orgulho muito de ser filho dessa cultura banto. Então, reunir aqui, discutir essa cultura banto, a religiosidade, nos remeter a essa ancestralidade, é muito importante, principalmente numa cidade como São Paulo, uma cidade do Sudeste, uma cidade que tem a maior população negra do país, onde mais de 4 milhões de pessoas se autodeclaram, né? No ponto de vista político, eu acho que esse encontro ele tem um fator mais importante ainda, mais predominante, porque ele acontece exatamente no momento em que nós temos ataques violentos, né? Ataques violentos para a nossa religião, ataques violentos que se dão em todo o país. Então você fazer um encontro na cidade de São Paulo, que é a maior cidade negra desse país, é também resistir. E eu acho que é daqui que vai ter que sair essa resistência, porque quando você tem uma população que ela é maior, quando você tem uma população num local que economicamente é mais forte, hoje, nos dias de hoje, é aqui que tem que ser feito. Eu diria que no começo do século passado, essa resistência, talvez a cidade que tenha tido maior resistência, e os ataques, eu acho que eram tão violentos, aliás, o candomblé era proibido quanto hoje. Salvador foi uma cidade que resistiu bravamente, porque se lá fizeram 365 igrejas católicas, num período em que o catolicismo nos viam de uma forma talvez muito mais complexa do que nos vê hoje, essa resistência foi importante lá naquele momento. E do mesmo jeito que nós resistimos, do mesmo jeito que nós fizemos o catolicismo mudar, do mesmo jeito que nós fomos para cima, eu acho que hoje outras religiões também de origens cristãs vão ter que se dobrar diante da nossa força, porque se nós não fizéssemos isso, hoje nós não estaríamos aqui. Eu acho que essa resistência, eu acho que essa importância desse encontro, essa resistência que tem que ser feita hoje, e nós vemos isso pela própria atuação que a CEPIR tem nessa cidade,
das denúncias que nós recebemos na CEPIR, eu sempre tenho dito isso, que duas elas se destacam. Nós não sabemos nem dizer quais que são maiores, pois aqui é mais comum é a discriminação, além da cor, da religião de matriz africana. E o segundo são os templos, né? Eu me lembro que está aqui Mãe Wanda, que foi uma pessoa que foi me visitar também há pouco tempo. Ela relatava: Pestana, muito mais do que essa violência que a gente vê de apedrejamento e de todas as outras coisas, é quando as pessoas vão visitar os nossos templos, quando elas vão sair. São carros que são riscados, são pneus que são furados, são pessoas que são hostilizadas, é a polícia que baixa de vez em quando para dizer que está enfim, fazendo baderna na região. Isso já se tornou um caso de política pública, muito mais do que apontar, muito mais do que dizer, de enfrentamento. Porque a intolerância, e aí eu digo que a intolerância daquela da mais terrível, né? Da mais violenta, porque muitas vezes não é aquela intolerância, ela se contrapõe e às vezes ela ultrapassa, mas ao mesmo tempo ela escamoteia. Como o racismo no Brasil é aquele que não diz: você vai chegar lá no seu carro, você vai chegar lá, vai estar arriscado, vai estar... Ele não fala, ele vira, ele fecha, ele exclui. Então isso hoje, para nós, é um ponto de honra. E a Secretaria da Igualdade Racial tem estado alerta a isso, tem enfrentado isso e tem tido toda uma preocupação que já começou do meu antecessor Antônio Pinto, né, de ouvir, de rebater e de fazer. Nós estamos lá, enfim, com todas essas demandas há pouco tempo. Estamos com uma política voltada ao desenvolvimento social dos afrodescendentes, mas estamos com um olhar nisso. É pouco tempo, né? Nosso contingenciamento, agora estou entendendo isso um pouco mais também, é quase 50%, quase não temos, enfim, recursos para combater isso, mas estamos muito firmes. Uma equipe reduzida, mas muito árdua, muito combativa, né? E quero reforçar que o trabalho nosso será incondicional, será até o último dia, combatendo, estando junto com as nossas religiões de matriz africana. É um pouco disso que eu gostaria de falar. Eu sei que ainda vai ter uma outra mesa, que aí a gente vai poder dizer um pouco do que a gente está pensando. Eu não sei se essa mesa foi reduzida, aí a gente vai ver como vai fazer, mas gostaria também de convidá-los a todos. A SMPIR está aberta para o diálogo e para ajudar no combate à intolerância religiosa. Muito obrigado. Passo a palavra neste momento para o Babá Mário Filho, Major da Polícia Militar do Estado de São Paulo. Bom dia, ou melhor, boa tarde. Eu gostaria de saudar Tata Damasceno por esse evento e na pessoa de quem eu saúdo todos os meus mais velhos, ao qual eu saúdo de forma religiosa. Não vou fazer saudações em língua africana, respeitando cada segmento religioso que existe aqui, mas eu saúdo a todos em português, nossa língua vernácula. Infelizmente a doutora Cida Abreu se ausentou. Eu gostaria de responder para ela algumas questões a respeito da polícia e como nós agimos durante o dia a dia no comportamento policial, mas também eu saúdo todas as pessoas do governo federal em nome dela. Também gostaria de saudar a deputada estadual Leci Brandão, em que eu também saúdo todas as autoridades estaduais que estão aqui presentes hoje. Saudar também Maurício Pestana, secretário municipal da Igualdade Racial, também no qual saúdo as demais autoridades do município de São Paulo. Bem, eu poderia saudar várias pessoas aqui que eu conheço, que são pessoas do minha amizade, com quem eu tenho
um carinho, um respeito enorme, como Mãe Pulquéria, Pai Baço, inúmeras pessoas aqui que são do meu relacionamento há vários anos, que acompanham o meu trabalho, que acompanham aquilo que eu faço em defesa daquilo de onde eu vim. Eu sou negro, eu sou careca, eu sou gordo, eu sou macumbeiro, eu sou muçulmano, enfim, eu sou policial militar. Em várias ocasiões eu sofro de racismo, em várias ocasiões eu sofro de intolerância. Eu sou diferente em diversos ambientes. Eu me lembro muito bem num dia em que eu fui dar uma palestra na USP, e também sou acadêmico, mas essa forma de ver o mundo. Eu fui dar uma palestra na USP para professores. Aí me perguntaram: ô, seu Mário, o senhor é professor ou o senhor trabalha também? Uma outra forma de ver o professor, como se não trabalhasse professor. Não, eu falei: eu trabalho também. Eu sou policial militar. Eu fui vaiado na sala de aula pela minha condição de policial militar. Então veja, eu poderia aqui ficar acusando, fazendo uma troca de acusações. Ah, a polícia é violenta. Ah, mas ninguém fala comigo. E ficaríamos aqui a manhã inteira sem chegarmos a nenhuma conclusão. O que precisamos mudar nesse país é uma coisa só: a educação do nosso povo. Enquanto o nosso povo não tiver educação, ele será racista, intolerante, ele será o que nós temos visto hoje. As agressões que nós passamos no dia a dia é porque não temos educação. A educação nossa é muito ruim, porque não há apoio ao professor. Tata Maurício Luandê, pela pessoa na qual eu saúdo os professores que estão aqui, professor hoje não tem nenhum valor, ganha pouquíssimo, ninguém se importa com a função de professor. É aquele negócio: você se forma em engenharia e você não consegue um emprego. O que você vai fazer? Vou dar aula. Então, quem vai dar aula é aquele que não consegue um emprego na empresa privada, que não consegue um cargo público, que não consegue nada, que vai acabar dando aula. E essas pessoas que vão formar nossos filhos, que vão formar outras pessoas também tolerantes, racistas, como temos visto hoje. Pessoas sem cultura que seguem religiões de televisão porque não conhecem a história do Brasil, não conhecem o que o nosso povo fez. E assim como também vem o policial militar fardado, como se também fosse uma pessoa não benquista. Eu vou em terreiros, sempre eu poderia muito bem vir com o meu axó fum-fum, a minha roupa branca, sacerdote com meus fios de conta, ostentando os meus postos e os meus cargos no candomblé, ou na umbanda, ou na quimbanda, ou em Ifá. Enfim, eu poderia muito bem fazer isso. Eu vim fardado para mostrar que a polícia militar faz parte do povo de Axé. Eu dirigi durante quase 6 anos um grupo chamado PEMES de Axé, que fazia a intermediação dos povos de terreiro com a polícia militar. Infelizmente, políticos tentaram nos usar de várias formas para ganhar votos conosco, o que nos obrigou a terminarmos com o nosso projeto. Então, um projeto que era forte, que tinha muita acessibilidade, acabou por questões políticas, que quiseram nos usar para ganhar votos. Então, eu poderia também acusar. Nos acusam de várias coisas, mas isso não leva a nada. Eu só vim aqui para mostrar o quanto nós somos unidos, por um único motivo: nós somos negros. Nós somos negros. É isso que nos iguala. Nós somos negros. O brasileiro é negro. Enquanto ele não entender que nós somos negros, permaneceremos nessa situação que vivemos hoje. Muito obrigado. Agradecemos a palavra do Major e passamos a palavra para Marco Antônio Zito, do Conselho Estadual de Promoção da Igualdade Racial. Bom dia a todos, bom dia a todas. Minha saudação especial dirigida aos sacerdotes e sacerdotisas de
da religião de matriz africana. Os meus respeitos a quem, na verdade, tem nos encaminhado à frente desse conselho, dessa gestão. Por isso, a minha saudação. Meu nome é Marco Antônio Zito Alvarenga, eu sou presidente do Conselho de Participação e Desenvolvimento da Comunidade Negra do Estado de São Paulo, entidade de 30 anos de existência, uma entidade com toda uma história. Saúdo a mesa. Todos os nomes já foram ditos, todos os adjetivos sobre as pessoas que aí estão sentadas foram ressaltadas. Então seria redundância de minha parte pontuar cada caso, a cada pessoa, na verdade, a sua história de vida. Mas eu tenho que saudar o dono da festa, aquele que, na verdade, organizou, teve a ideia, que juntou as pessoas, que, na verdade, para realizar esse grande evento. Tata Damasceno, é um prazer estar aqui. Eu acho que é a primeira vez que o Conselho, uma gestão do Conselho, está presente. Eu desconheço, pelo menos eu procurei lá nos nossos anais alguma informação. Então eu acho que o Conselho, historicamente, é devedor com a questão da liberdade de expressão, da liberdade religiosa. Que a liberdade religiosa, essa é o sinônimo específico, é a definição clara do que é liberdade. Sem liberdade religiosa, sem liberdade de crer em quem você crê, em quem na verdade você dirige as suas orações de agradecimento, ou de solicitações, ou de rogar, ou de pedir, não há como dizer que esse país seria um país em que a liberdade estivesse em todos os espaços. E por isso eu tenho algumas colocações a serem feitas no sentido de orientar, porque eu venho de uma formação jurídica singela, mas que me dá um conhecimento e a responsabilidade de compartilhar algumas informações. E tenho certeza que, ao compartilhar essas informações, a gente vai pontuar e vai indicar em cada espaço quem nós temos para socorrer em determinadas situações. Teve aqui o Major Mário, que disse que nós temos dificuldades num determinado segmento, mas nós temos quem nos representa lá. Isso é importante. Isso deve ser ressaltado no sentido, porque através disso, com esse trabalho de formiguinha, é que nós vamos mudar esse país, é que nós vamos acabar com essa intolerância e que principalmente com esse preconceito que existe em todos os espaços. Nós temos que dizer que essa intolerância também, ela está até muitas vezes na falta de conhecimento do trabalho dos nossos representantes. Não há cabimento, por exemplo, nesse estado, a gente ter apenas um deputado. Ainda bem que nós temos uma deputada que representa duplamente nós. Representa enquanto negra, representa nós enquanto mulher e representa como representante da nossa religião, da religião de matriz africana, e põe a sua cara negra lá, para dizer, eu sou. É esta coragem que nós temos que ter. E por isso, nós temos que trilhar um caminho na busca de conhecimento dos nossos direitos. Não é a falta do CNPJ que impossibilita fazer a reclamação, a notícia do crime, melhor dizendo, perante a autoridade policial.
E se a autoridade policial se negar, vamos por um entendimento contrário, cabe ir ao Ministério Público, cabe ir às autoridades acima. E mais do que isso, senhoras e senhores, nós temos um número muito significativo de entidades, por exemplo, que pode orientar. E o Conselho tem feito isso. E nós estamos à disposição. Não somos o remédio para toda doença, mas tentamos, na verdade, minimizar os efeitos desse mal que nos afeta. Tentamos cutucar de forma efetiva e significativa aqueles que nos ofendem e que nos cerceiam os nossos direitos. E por isso, a importância de estarmos aqui não é para reclamar ou para dizer dos infalsos, das dificuldades que temos. É para nos unirmos e saber dizer que as leis têm que serem aplicadas. E elas só serão aplicadas se houver um movimento social em busca da proteção do seu direito. Falaram em realizar uma reunião das lideranças. O Conselho tem espaço e cede esse espaço imediatamente, bastando fazer uma solicitação para vocês se reunirem. Nós temos essa possibilidade. É um espaço público que tem que ser usado nesse sentido. O Conselho tem a possibilidade, nesses 30 anos de história, de pontuar que ele só existe porque houveram no passado pessoas originárias da nossa religião, da nossa ancestralidade, que pontuaram de forma significativa a questão da liberdade religiosa, em especial da defesa das religiões de matriz africana. Tanto é visto que, em que pese a colocação feita pela ilustre representante da Fundação Palmares, é o Conselho, na verdade, a mãe de todas as entidades governamentais em defesa da população negra, na luta contra o racismo. Pois foi o Conselho, não em minha gestão, claro, há 30 anos atrás, não que seja tão novo, mas há 30 anos atrás, a primeira ação afirmativa voltada para o reconhecimento do preconceito e do racismo. E atacou eles por diversas formas, de diversas formas, para que isso fosse minimizado. E temos trabalhado junto às secretarias de Educação, Saúde, Segurança Pública, a todos os entes, não só para indicar você mas para levar solução. Sabemos que alguns setores merecem um olhar mais duro, mais, na verdade, mais direto, porque as coisas eventualmente ocorrem há mais tempo e não se minimizaram. É certo que a juventude negra morre por força da questão de repressão policial, mas morre também na mão do bandido. Então, essa questão nós temos que trabalhar, e só há um caminho, e isso já foi muito bem colocado aqui. Aliás, eu tinha uma frase aqui para ser repetida, e se torna desnecessária na medida que eu direi o autor dela. Na verdade, que pensa ser a educação a estrutura principal de minimizarmos essa diferença entre o cidadão de primeira categoria e o cidadão de segunda categoria.
na verdade, é o professor, doutor Kabengane Munanga, que diz que a educação é o instrumento de acabar com o racismo, ou minimizar, melhor dizendo, o racismo e o preconceito. E a intolerância, que são, na verdade, os desrespeito às nossas culturas, às nossas crenças e aos nossos valores. Mas tenham certeza, senhoras e senhores, isso só se dará pela nossa mobilização. Se sentarmos na nossa situação de conforto, seja nas nossas casas de oração, seja nos nossos cargos públicos, seja nas nossas funções privadas, tenham certeza, isso se perpetuará por séculos e séculos. E voltaremos aqui ou em qualquer outro espaço reclamar, falar e não, na verdade, solucionar o que temos que solucionar. Vamos cobrar, vamos propor e seremos com certeza um país mais justo com esse povo que deu o seu suor, o seu trabalho e o seu sangue pela construção dele. Meu muito obrigado, parabéns, Tata, é um prazer estar aqui. Passo a palavra para o nosso querido Denis Rodrigues e lembro a vocês que na hora do almoço apresentem o crachá, por gentileza. Mesmo vindo lá de Brasília com essa missão que a ministra me deu de representá-la aqui, fiquei muito feliz, porque sou aqui de São Paulo e a secretária de Políticas para as Comunidades Tradicionais, Givânia da Silva, concordou que eu viesse. Tata Katuvangesi, a gente se relaciona já há muitos anos, desde os anos que eu estava aqui dirigindo o Instituto Nzinga, de estudos da capoeira Angola e de tradições educativas Banto no Brasil. Essa luta pelo reconhecimento da diversidade da contribuição africana é antiga, né, para a gente. São muitas lutas que se conjugam, e essa de que se entenda que a nossa ancestralidade é ainda muito mais rica do que se imagina, né? Não são só a questão de contribuições na cultura, na música, no pensamento, na arquitetura, nos ofícios ou o que seja, mas é que essas contribuições vêm de diferentes lugares na África e vêm com uma riqueza que é incomensurável, né? Não dá para se medir. E, bom, peço a licença para ser muito breve. O Tata convidou a gente do Ministério das Mulheres, da Igualdade Racial e dos Direitos Humanos para falar em outra mesa, e aí a gente se estende um pouco mais. Só gostaria de reforçar o que já foi dito por outras pessoas aqui, que é nessa nossa luta por reconhecimento, é nessa nossa luta por respeito, que a gente traduz uma coisa muito importante na tradução, que é o respeito aos nossos ancestrais, é a manutenção dessa herança valiosíssima que os nossos ancestrais deixaram para a gente, e traduzimos também essa nossa preocupação com as gerações futuras, com aqueles que herdam essa luta aí que a gente traz no dia a dia. E um encontro como esse, em que a gente se abrace, em que a gente se olhe olho no olho, em que a gente relembre tudo que a gente significa, é de uma importância aí também inestimável. Viu? Parabéns, Tata, vamos seguir aí no dia conversando, tá, gente? Boa tarde. Agradecemos as suas palavras, querido Denis. É importante registrar, e depois, no decorrer do evento, nós vamos citando pontualmente, mas nós temos representações aqui que estão à frente de conselhos da comunidade negra na Baixada Santista e em outros lugares do estado de São Paulo. Mais uma vez, presidentes de movimentos, né,
Então, isso reforça muito, porque é um público qualificado, no sentido de são pessoas que já estão à frente de algumas lutas, que já vêm dialogando com o poder público, com a sociedade civil, no sentido de fortalecer os nossos direitos. Então, é muito importante que isso seja lembrado. Agradeço até a mãe Carmen Prisco, que está aqui com a gente, uma lutadora, né, que fez essa lembrança. A gente está aqui no cerimonial, tem que estar de olho em tudo, e se não são os amigos muitas vezes nos relembrar de alguns pontos, algumas coisas passam batido e a gente não quer cometer nenhuma indelicadeza. Eu passo a palavra para a querida doutora Eliane, que coordena o SOS Racismo da Assembleia Legislativa do Estado de São Paulo. Eu sou a mais novinha aqui dessa mesa mega qualificada, me sinto até constrangida e envergonhada de falar qualquer coisa diante deles. Eu quero agradecer, cumprimentar a todos e agradecer principalmente ao Tata pela presença das mulheres na mesa dele. É uma coisa que eu observo bastante. Nós, mulheres negras, não temos, somos a carne mais barata do mercado. Então, quando a gente tem essa abertura, essa oportunidade, a gente não pode deixar de observar. Esse evento, a meu ver, é extremamente importante, porque estamos passando por um momento, e acho que vamos continuar por mais alguns anos, alguns anos com esse enfrentamento, com essa dificuldade, devido à ascensão de alguns jovens. Alguns jovens foram para a faculdade, foram para as escolas, os pais estão acompanhando mais os filhos, as mães também estão acompanhando, e os jovens estão entrando no mercado de trabalho, estão competindo mais. Diante dessa situação, os jovens, o racismo, a discriminação e o preconceito, ele está um tanto quanto mais violento, mais agressivo. Eu tenho andado pelo Brasil inteiro, porque além de coordenar o SOS Racismo, eu tenho uma outra profissão, eu sou uma produtora cultural. Como produtora cultural, eu tenho viajado pelo Brasil inteiro e aonde eu vou, eu encontro militâncias, jovens negros, pais, mães que vêm conversar comigo e relatar todo o problema e toda a dificuldade que nós negros, negras, jovens e religiões de matrizes africanas têm enfrentado pelo Brasil afora. Sexta-feira eu estava em Salvador e eu fui assistir um depoimento de alguns jovens que estão trabalhando, estão enfrentando sozinhos a questão do racismo e da perseguição que eles sofrem na região. É uma perseguição geral, não só da polícia, não só com relação à religião, mas também com relação à sua postura, com relação aos ideais que eles defendem. Então, a nossa união, ela deve ser, no Brasil, nós somos negros em todos os lugares, e em todos os lugares nós estamos passando por muitas dificuldades. Aonde quer que eu vá, eu vejo uma mãe de um jovem negro chorando e lamentando porque ele foi perseguido por sua religião ou foi perseguido porque ele é negro. Então, a nossa união é que vai fazer essa diferença. Aquela cultura de nos separarmos, de colocarmos um negro de Angola, um negro que vem de Angola com outro negro que veio da Guiné, porque a língua é diferente e, portanto, nós não íamos nos dar bem. Isso não existe mais. Nós somos negros brasileiros, descendentes de africanos, somos descendentes de estrangeiros e falamos a mesma língua. Essa separação, ela não tem mais por que existir. Então, somos negros no Brasil inteiro. Antes de sermos qualquer coisa, somos negros. Hoje, a questão do genocídio da juventude negra é uma questão geral, não só de polícia, não só de Estado, mas também de saúde pública, porque cada jovem negro que é assassinado, nós temos um pai doente, nós temos uma mãe doente. Então, fica aqui uma observação para um projeto, né, de que tenha-se
não só combata a questão do genocídio da juventude negra, mas também acompanhamento psicológico para pai, mãe, família, que eu vivo abraçando pelas ruas, mães que tiveram seus filhos assassinados. Vivo conversando com mães que largam casa, saem andando pela rua porque um filho amado foi assassinado. E uma outra observação é que nós poderíamos chegar um pouco mais próximo da Polícia Militar, fazer um trabalho dentro da Polícia Militar que ensinasse para eles o que nós somos na verdade. Eu não sei, eu não posso acusar se existe um treinamento que coloque lá como referência de criminoso um jovem negro de boné e calça jeans. Mas eu estou na periferia e esse jovem negro de boné e calça jeans, em primeiro lugar, ele é um bandido, ele é um criminoso. E não é assim que é para ser visto. Ele é para ser visto, em primeiro lugar, como um jovem, um cidadão, um ser humano. Até que se prova o contrário, todo mundo é inocente. E a ação está sendo feita de forma diferente. Eu acho que a gente poderia ir lá na escolinha da Polícia Militar, levar o jovem negro lá, apresentar, mostrar o histórico da família, tirar essa cultura, essa coisa de que o jovem, quando ele está andando na rua, à luz do dia, ele é um vagabundo, ele é um bandido, é um ladrão. Uma observação que, infelizmente, eu gostaria, eu espero não fazer mais em nenhum outro evento. Esse evento aqui é de extrema importância e ele precisa ter uma visibilidade brasileira, que está fora do Brasil. Então, devemos convidar sempre o pessoal das redes sociais para dar visibilidade. Isso aqui é um evento maravilhoso e tem que ecoar pelo Brasil inteiro, Tinha que ter jornal aqui, revista, TV web, televisão, Isso deve ecoar pelo Brasil inteiro, porque quando a gente dá visibilidade, que nós estamos juntos, que nós estamos lutando, que nós temos consciência, isso empodera outros, dá força para outras pessoas continuarem, dá força para outras pessoas falar assim, não estou sozinho, não vou abandonar. Então isso se faz muito necessário. Para terminar, eu só quero dizer que antes de eu me tornar mulher, antes de eu me tornar mãe, antes de eu me tornar advogada, assessora parlamentar, coordenadora, empreendedora cultural, eu fui me encontrar. Eu frequentei a Igreja Congregação Cristã do Brasil, eu frequentei a Igreja Católica, fiz a primeira comunhão, eu fui na Sheshinoye, fiquei fazendo o Hamyohara Hankyo por algum tempo, e eu só me encontrei dentro do meu ilê. Dentro do meu ilê, eu vi o respeito pelos mais velhos. Dentro do meu ilê, eu vi o respeito pelos mais velhos, eu vi o carinho pelos mais jovens, e eu vi qual é a posição que uma EQED deve ter, que um pai deve ter, que uma mãe deve ter. Dentro do ilê, a gente vê o carinho, a gente vê a arte, a gente vê a dança, a gente vê o respeito, a gente se despe de qualquer coisa que exista lá fora. A gente vira um ser humano. Lá dentro do ilê não tem advogado, não tem juiz, não tem policial militar, não tem deputado. Dentro do ilê tem um ser humano. E eu adoro ir no meu ilê, lá eu respiro, eu sou gente, eu sou humanizada para voltar e batalhar. No mais, eu agradeço a todos e fiquem com Deus.